Nosso estudo de hoje passa para o livro Vinha de Luz, lição número 1, e está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quem lê, atenda. Emmanuel comenta da seguinte maneira: assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos campo vasto de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalhar sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes, aí tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. A gente tem a certeza de que a obra ganha vida independente do autor depois que publicada. Porque muitas vezes a gente percebe as pessoas tentando interpretar o que o autor quis dizer, mas passando pelo crivo do seu próprio bom senso, da sua própria razão, e muitas vezes esse bom senso e essa razão desviadas, ainda desfiguradas pelas emoções, pelo ego e por tudo ainda que ainda escraviza o homem aos instintos mais inferiores. Não é diferente com relação ao Evangelho, e por isso a chamada muito séria nesse texto de hoje, abrindo o livro Vinha de Luz. Porque o que acontece é quando a gente abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução do livro, a gente vai encontrar uma informação muito preciosa. Ele fala assim: o conteúdo que estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles podem ser divididos em 5 partes. Então ele fala assim, dessas 5 partes quais são? Os atos da vida de Jesus, onde Jesus nasceu, o que Jesus fez, aonde esteve, né? Ele pode ser dividido nas predições e nos milagres, no que ele disse para o futuro e naquilo que ele praticou, que era considerado sobrenatural, porque não se entendia ainda como uma lei da natureza. Um quarto, tudo que foi utilizado para formar os dogmas das religiões. E o quinto, o ensino moral. E Allan Kardec fala assim, esses 4 primeiros, o tempo todo são motivos de controvérsia de alguma maneira. Você vê que em relação à parte histórica, então, parece que cada geração apresenta aí os seus novos historiadores pretendendo ter agora a posse da verdade, de tudo que aconteceu, quer trazer informação nova, quer acrescentar, quer interpretar de maneira diferente, de maneira que está sempre criando assim, uma certa contradição, não é bem isso que foi dito e tal, e procurando às vezes até alguns equívocos em matéria de ordem cronológica com relação aos 4 evangelhos. Eu estou querendo dizer que a sequência que está no Evangelho de Mateus não é igual à sequência que está no Evangelho de Marcos, nem de Lucas, nem de João. Tem coisas ali que, se você for catalogar, eles na hora que escreveram uma atitude antes da outra, um capítulo antes do outro. Então as pessoas ficam pegando isso para servir de motivo para críticas, para debates, ou para ter pretensão da verdade. Quando, na verdade, o próprio Allan Kardec fala para a gente, o mais importante é o ensino moral. Porque o Evangelho não é um livro que a gente vai ficar lendo como para efeito de curiosidade para buscar cultura. Ele tem que ser um livro para mexer com as nossas bases, para provocar na gente, a gente sair da zona de conforto, para a gente poder fazer uma autoanálise, para a gente realmente iniciar o objetivo maior dessa vida, que é buscar o amor ao próximo, buscar essa reforma de tudo que é contrário ao amor ao próximo que existe na gente. Então o foco principal
acaba sendo o ensino moral. Você procurar tudo que você lê, você vai ver ali algumas alegorias, algumas parábolas, mas procurar buscar assim, o que está por trás dessas parábolas, como é que acontece. Agora a gente vai ver o seguinte, né, gente? Se a pessoa tem a mente voltada para a matemática, tudo que ela vai ler, ela vai procurar matemática ali naquilo que ela está lendo. E é assim com qualquer outra ciência. Se a pessoa for da área de biomédica, se a pessoa for da área do direito, economia, tudo que o economista vai ler o Evangelho buscando entender a parte econômica da época. Só que tem gente aqui, como diz no texto, que também acontece muito mesmo, muito, as pessoas ainda desfiguram os textos para fins que não são os fins mais dignos, são fins que querendo ridicularizar, querendo buscar alguma coisa que desabone a conduta, ou então que esteja de acordo ainda com os impulsos emotivos dele, que são impulsos inferiores. Impulsos voltados para vícios, impulsos voltados para perversão, impulsos voltados para sexo, impulsos voltados para violência. Para violência principalmente, gente, durante muito tempo, as pessoas pegavam os versículos bíblicos, que até hoje pegam, são aqueles chamados fundamentalistas. Né? Eles querem basear o ato de violência dele, extravasar a raiva que eles têm ainda dentro deles e de repente acha um determinado versículo, aqui, esse versículo aqui me apoia, e acaba desfigurando totalmente um evangelho que é lindo, um evangelho que está totalmente voltado para o amor e que ensina para a gente o tempo todo que o amor deve ser até mesmo aos inimigos. Você não deve carregar dentro de você mágoa nenhuma, você deve interpretar assim, ó, o que está acontecendo ainda, vindo de alguns espíritos que não compreenderam ainda essa realidade do evangelho. Eles estão passando por etapas que eu também passei, alguém teve paciência comigo para eu chegar onde eu estou, eu tenho que ter paciência também. Né? Então é assim, ele bota para a gente, ó, raríssimos são leitores que buscam a realidade da vida. E o próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos um vasto campo de observações pouco dignas. E parece que tem tanta gente que durante tanto tempo, né, se desiludiu aí com os membros religiosos e com suas posturas morais principalmente, que acabam pegando o versículo bíblico e querendo desnaturalizar ele de alguma maneira, até mesmo para ridicularizar esses encarnados, esses humanos que estavam à frente da religião de uma determinada época. Então é muito comum a gente encontrar aqui na Terra ainda pessoas que ofendem a imagem do Cristo, mas não é porque estão querendo ofender o Cristo, na verdade estão querendo ofender um determinado membro de religião que prega o Cristo, mas na verdade tem conduta moral completamente diferente daquilo que prega. Então ele vem falar para a gente aqui, né, quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, mas só para notar deficiências da letra, catalogando possíveis equívocos, a fim de trazer sensacionalismo e perturbação. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu afirmo com todas as letras, o que eu preciso para essa minha vida, eu já encontrei no Evangelho, já encontrei na doutrina espírita. Qualquer crítica que venha querer tirar isso de mim hoje, fica muito difícil conseguir, porque vai se tratar apenas de uma crítica para trazer, de repente, o cuidado numa observação sobre isso, aquele fenômeno. Mas o que eu preciso, que eu já reconheço em mim ainda que precisa ser modificado e que preciso estar lendo o tempo todo para estar chamando a voz da consciência para me ajudar na hora de modificar o meu comportamento, eu já tenho. Então a doutrina para mim já me completa, o Evangelho já me completa. Mas para aquele que não, aquele que quer principalmente justificar ainda a sua continuidade nessa porta larga, que é a chamada porta da perdição, onde a maioria escolhe, ele vai querer o tempo todo se justificar, eu não quero saber disso não, olha como é que é isso aqui, né? Tem gente que questiona até mesmo se Jesus um dia existiu ou não. E ele termina para a gente falando assim, a recomendação de Jesus é infinitamente expressiva. É razoável até que a leitura do homem ignorante e animalizado seja dessa maneira. Agora, o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformar em arena de esgrima intelectual. Um querer mostrar para o outro que sabe mais, querer pretender fazer com que a verdade prevaleça. Não é para isso. É o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então saibamos agora, né? Principalmente a gente está no final de ano agora, está começando a se preparar para um ano novo, como a gente vai direcionar a nossa leitura e qual é o objetivo que está por trás de cada leitura. Porque se a gente quiser ver o lado feio, vai ver.
Se a gente quiser ver o lado bonito, a gente consegue. Que Jesus nos abençoe.